Oi, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim. Bom, como nós já terminamos a apostila 1, né? Nós já finalizamos a apostila 1, eu queria fazer uma revisãozinha com vocês sobre vírus. E nem preciso dizer o porquê, né? Que a gente vai fazer uma revisão sobre vírus. Vírus se encontra na sua apostila 1, na página 271, no Você Sabia? E ele começa, né, o seu Você Sabia, começa fazendo uma explanação sobre a teoria celular. O que diz a teoria celular? A teoria celular diz que todo ser vivo é formado por célula, exceto o senhor vírus. Vírus é um serzinho acelular. O prefixo a ou ana significa não em biologia, então, portanto, vírus não tem células. Mas, apesar de não ter células, são considerados seres vivos porque eles se reproduzem. Agora, para o vírus se reproduzir, ele tem que estar no interior de uma célula, pegando carona no processo de divisão celular. Então, quando a célula se divide, o vírus pega uma carona e se divide junto. Então, se de uma célula eu tenho duas, portanto, se eu tenho um vírus, tenho dois. Se de duas eu tenho 4, portanto, de 2 vírus eu tenho 4. De 4 células eu tenho 8, portanto, de 4 vírus eu tenho 8 vírus. 8, 16, 32, 64 e assim por diante, num espaço muito curto de tempo. Então, os vírus são considerados hospedeiros intracelulares obrigatórios para serem considerados seres vivos, porque eles têm que habitar o interior de uma célula para poder ter vida, para poder ter ação, para poder ter atividade. Nós temos no interior dos nossos núcleos DNA e RNA. Bactéria só tem DNA e o senhor vírus tem DNA ou RNA. Então, vírus ou tem uma carga genética ou tem outra carga genética. Então, agora falando, né, de um vírus que está todo mundo preocupado com ele, é por isso que a gente está distante agora, do Covid-19. Quem é o Covid-19? É um vírus que tem todas essas características que a gente acabou de ver, mas ele tem uma outra característica que é um pouquinho diferente dos demais vírus, né? O Covid-19, ele tem um RO de 2 a 2,5. O que é RO de 2 a 2,5? Seria a quantidade de pessoas que uma única pessoa portadora do Covid tem a capacidade de infestar, né, de transmitir. É como se cada pessoa que tivesse o Covid-19, o coronavírus, tivesse a capacidade de infestar mais 2 pessoas ou 2,5 pessoas, né? Mas, se é assim, por que é que a gente está separadinho, né? A gente teve que entrar num período de isolamento social. É porque, apesar essa infestação ser de uma pessoa infestando 2, né? E 2 depois infestam 4, enfim, ele tem um poder de ação, um poder de infestação muito rápido. Ele infesta poucas pessoas, mas o poder, a rapidez dele de infestação é muito rápida. Então, o contágio seria muito rápido e por isso que a gente está separadinho nesse momento. Ok, galera? Vocês lembraram de tudo isso que eu falei para vocês? A gente já tinha visto em sala de aula sobre vírus. Eu deixei um resumo para vocês sobre vírus na plataforma Plural do Sistema Anglo. Tá lá. Você vai lá, dá uma olhadinha na aula que eu já deixei pronta para vocês. E eu queria que vocês fizessem no caderno de vocês para a gente bater um papinho sobre isso na próxima videoaula sobre o Covid, né? Sobre o Covid-19. Eu gostaria de saber se esse Covid-19 é um vírus de RNA ou de DNA. Anota aí, quero saber se o Covid-19 é um vírus de carga genética RNA ou DNA. Eu quero saber também sobre o Covid-19, o tempo médio de incubação dele, quanto tempo ele consegue ficar incubado numa pessoa sem que essa pessoa apresente sintomas. Eu quero saber também o modo de contágio do Covid-19, então vamos anotar. Carga genética, quero saber se ele é de RNA ou DNA.
Eu gostaria de saber o tempo médio de incubação desse vírus, quanto tempo uma pessoa tem o vírus e não manifesta a doença. Quero saber os modos de contágio do Covid-19. Quero saber também as medidas profiláticas, né? O que eu tenho que fazer, né, para não pegar esse vírus. E quero também saber como é que anda o Covid-19 pelo mundo. Não só os países onde ele teve mais sucesso de infecção, né? Eu quero saber como é que ele está andando nos países, onde é que ele começou, qual foi o estado, por exemplo, aqui no Brasil, quais foram os primeiros estados a apresentarem casos do Covid-19, e esses casos foram importados, provavelmente vieram da onde. Então, eu quero uma pesquisa sobre o Covid-19 para a gente conversar sobre isso na nossa próxima aula em vídeo também. Depois dessa próxima aula em vídeo, que a gente vai terminar o Covid-19, que a gente vai terminar o assunto vírus, nós vamos passar para a apostila 2. E aí eu vou deixar sempre na plataforma Pluro o resumo da aula, tá bom? Então, mais uma aula sobre vídeo, nossa próxima aula, e depois nas aulas a seguir a apostila 2, tá bom? Então, não esqueçam de fazer, vou repetir para vocês. Eu quero saber se o Covid-19 é um vírus de RNA ou DNA, tempo médio de incubação, modo de contágio, medidas profiláticas e como é que está andando o Covid-19 pelo mundo. Lembrando que vírus só tem vida dentro de célula. E daí, hospedeiro intracelular obrigatório. Quando ele não está dentro de célula, ele está dormindo. Ele está, que a gente chama de estágio letárgico dele. Ele não tem atividade fora de célula. Então, lembrando também dessa característica para você poder fazer uma boa pesquisa, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima.